Capítulo 13. Mudanças repentinas. Apocalipse 13 resgata várias imagens extraídas diretamente de Daniel 7, inclusive a perseguição de Roma ao povo de Deus no passado, como vimos nos capítulos anteriores. Assim como destruiu os santos do passado, Daniel 7:25, Roma irá guerrear contra os santos, Apocalipse 13:7. O mesmo verso que retrata essa perseguição, Daniel 7:25, também fala sobre a tentativa de Roma de mudar a lei. E o ponto de controvérsia final sobre a lei está justamente na mensagem enfatizada na proclamação dos 3 anjos: a adoração àquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14:7, ou seja, o 4º mandamento. A questão se torna mais clara porque, logo após advertir contra a falsa adoração, a mensagem do 3º anjo retrata o povo de Deus da seguinte forma: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14:12. Em contraste direto com aqueles que adoram a besta e sua imagem, o povo de Deus é caracterizado como aqueles que, além de ter a fé em Jesus, guardam os mandamentos de Deus, os quais incluem o mandamento que aponta para Ele como Criador. Adorar o Criador ou adorar a besta e a sua imagem? A questão de adorar a besta e a sua imagem ou adorar o Criador Jesus, confira João capítulo 1 do verso 1 ao 3, Hebreus capítulo 1 verso 1, capítulo 2 verso 1, Coríntios capítulo 8 verso 6, Colossenses capítulo 1 do verso 15 ao 17. E de fato pode ser manifestada abertamente na questão do sábado versus domingo? De que outra forma? Adoramos a Deus porque, sendo o Criador, só Ele é digno de adoração. Apocalipse 5:9. Não há um símbolo mais elementar de Deus como Criador do que o sábado, o 7º dia, abençoado e santificado na própria criação. Logo, o poder humano tenta mudar e usurpar o sinal mais básico, o 7º dia, o sábado, da doutrina mais básica, a criação, é o mesmo que tentar usurpar a autoridade do Senhor como Criador. É uma clara tentativa do ser humano de se colocar no lugar que pertence unicamente a Deus. Qual é a importância de adorar o Criador no cristianismo? É de importância tão fundamental que Deus ordena que um 7º de nossa vida, semanalmente, seja dedicado para nos lembrar desse fato, como já vimos. Por isso que há controvérsia acerca da adoração. Adorar a besta e a sua imagem, o poder que tentou mudar o sábado, ou adorar o Criador, não poderia gerar em torno de outra coisa além do dia que Deus estabeleceu como memorial a Ele como Criador. Tudo isso contrasta com o dia em que o poder humano instituiu em seu lugar. Perseguir e matar pessoas por causa do 7º dia? Isso poderá mesmo acontecer? Bem, já aconteceu. Os próprios evangelhos nos apresentam essa realidade. Aqueles que promoviam a tradição humana queriam matar por causa do 7º dia. A lei e a tradição. Em João capítulo 9, Jesus curou um cego de nascença no sábado, talvez seu maior milagre até então. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu alguém que tenha aberto os olhos a um cego de nascença. João capítulo 9, verso 32. Como as autoridades religiosas reagiram? Acusaram Jesus de transgredir o sábado, dizendo: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Verso 16. Estava começando um conflito entre a tradição humana. Nada na Bíblia proíbe de curar no sábado, assim como nada na Bíblia institui o domingo como dia santo e a lei de Deus. Tendo Jesus saído dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se-lhe um homem que tinha uma das mãos ressequida. Então, a fim de o recusar, perguntaram-lhe a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: quem de vocês será o homem que, tendo uma ovelha e um sábado, esta cair numa cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Logo é lícito nos sábados fazer o bem. Então Jesus disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada e ficou sã como a outra. Mateus
Mateus 12, verso 9 ao 13. Como os líderes religiosos reagiram a essa expressão extraordinária do poder divino? Mas os fariseus, saindo dali, conspiravam contra ele, procurando ver como o matariam. Verso 14. Matar Jesus? Morte por causa do sétimo dia? Em João 5:1 a 16, uma outra cura milagrosa no sábado. Os líderes religiosos perseguiram Jesus e procuravam matá-lo porque fazia essas coisas no sábado. Verso 16. Procurar matar por causa do sábado? Morte por causa de uma tradição humana versus o sétimo dia? Exatamente. Embora a questão específica não seja a mesma que o mundo enfrentará nos dias finais, é uma situação próxima o suficiente. A lei humana versus a lei de Deus, e nos nossos dois casos, a parte da lei divina em questão é o mandamento do sábado, o único que mostra a base da razão para adorar somente ao Deus Criador, e nada nem ninguém jamais. Logo, na vida de Jesus podemos encontrar pistas do que enfrentarão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14:12. A tradição humana em conflito com a lei de Deus. De que modo essa ideia da marca da besta, centrada na contração do sábado bíblico, o sétimo dia da semana, pelo estabelecimento da tradição humana, primeiro dia, se harmoniza com a advertência acerca do poder no tempo do fim, que a todos, os pequenos e grandes, ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Apocalipse 13, 16, 17. Ao longo dos séculos, muita especulação surgiu acerca do que significa a marca na mão direita ou da testa. Seguindo, porém, o princípio de que o Antigo Testamento detém a chave para a interpretação de Apocalipse, podemos encontrar alguns indícios do que o Apocalipse quer dizer aqui. Antes de os filhos de Israel entrarem na Terra Prometida, Moisés os advertiu diversas vezes contra a falsa adoração e os relembrou dos mandamentos de Deus, ou seja, da sua lei. Então declarou: ponham estas minhas palavras no seu coração e na sua alma. Amarrem-nas como sinal na mão, para que sejam por frontal entre os olhos. Deuteronômio 11:18. Não sabemos de que forma exata eles deveriam amarrar as palavras de Deus na mão e entre os olhos. A prática moderna de usar tefilins enrolados, como entre os judeus religiosos, é uma interpretação. Mas eles deveriam guardar estas palavras, a lei de Deus, no seu coração e na sua alma. Essa adesão fiel à lei de Deus deveria se manifestar pelas palavras colocadas na mão, que simbolizavam os efeitos e as ações, e na cabeça, que apresentava o conhecimento da lei de Deus. Desse modo, a marca na mão direita ou na testa, recebida pelos seguidores da besta, representa a fidelidade de seus seguidores à contrafação dos mandamentos divinos, especialmente a mudança daquele que identifica o Deus Criador. Esse fato distingue os que adoram a besta e a sua imagem daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Precisa ficar claro, porém, que a marca entrará em vigor somente quando essas questões acontecerem nos últimos dias. Por isso, as pessoas que guardam o domingo hoje não estão com a marca da besta. Finalmente, uma pergunta: como algo assim pode acontecer? A resposta é: nós não sabemos. Embora o Apocalipse nos diga o que vai ocorrer, não explica como. Se, porém, a pandemia da Covid-19 nos ensinou alguma coisa, é que o nosso mundo, o planeta inteiro, pode mudar de forma drástica, rápida e perigosa. Se no início de 2019 as pessoas fossem informadas de tudo que passaríamos, isolamento social, restrições de locomoção, quarentena, uso de máscara, a maioria não acreditaria. Após a Covid-19, precisamos estar cientes de que qualquer coisa, até mesmo as mais inesperadas, pode acontecer, inclusive conforme adverte o terceiro anjo, a marca da besta.